Olá, meus amados, a paz do Senhor a todos. Depois de uma parada significativa, voltamos aqui para a nossa última aula do módulo 2 de Introdução Bíblica. Já falamos diversos assuntos acerca da Bíblia como livro, de como ela chegou até nós. Hoje eu quero encerrar este módulo falando da excelência da Bíblia. Da excelência da Bíblia. Quando nós falamos da excelência da Bíblia, nós estamos falando de que a Bíblia é um livro totalmente diferente de todos os outros. Ele está acima de qualquer obra literária. E nós vamos falar de 5 argumentos, de 5 aspectos que respaldam a excelência da palavra de Deus. O escritor, teólogo e conferencista Raimundo de Oliveira, teólogo assembleiano, ele diz o seguinte: a autoridade da Bíblia consiste em ser ela a palavra do Deus Todo-Poderoso. Só isto bastaria para tornar a Bíblia o livro mais excelente, incomparável de toda a literatura da humanidade. Ela não é um livro humano, mas a divina palavra de Deus. O primeiro aspecto que eu quero lhe mostrar da excelência da Bíblia está na sua indestrutibilidade, a sua capacidade de ser indestrutível. Inúmeros líderes mundiais tentaram exterminá-la, destruí-la ao longo da história, mas não conseguiram. Voltaire, que foi um agnóstico francês, ele deu apenas 100 anos para a Bíblia tornar-se obsoleta, mas ao morrer, sua casa foi transformada numa imprensa, numa editora bíblica. Veja só, né? A ironia de Deus. Voltaire, que apostou que a Bíblia deixaria de existir em 100 anos, a casa dele se tornou uma publicadora de uma imprensa bíblica. Críticos julgavam a Bíblia mitológica, mas os arqueólogos comprovaram a sua história. Os antagonistas atacavam os seus ensinos como primitivos e obsoletos, mas até os moralistas exigem que seus ensinos sobre o amor sejam praticados, sejam colocados em prática nos dias de hoje. Céticos, cientistas, psicólogos e antropólogos não conseguem desfazer o que Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Meus amados, a Bíblia é indestrutível. Houve um ditador político na Romênia que ele prendeu mais de 10.000 Bíblias e mandou reciclá-las para destruir, tirar da mão do povo. Mas nem isso impediu que a Bíblia fosse pregada, anunciada e finalmente aquele ditador fosse deposto e o cristianismo se estabelecesse em toda a Romênia. A Bíblia é indestrutível, porque Marcos 13:31, os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O segundo aspecto que eu quero lhe falar da excelência da Bíblia está na sua distribuição, na sua propagação sobre o mundo. Nenhum livro conseguiu ser distribuído numa escala tão grande quanto a Bíblia foi. De acordo com o Wycliffe Internacional, uma organização bíblica, mais de 168.000 Bíblias são distribuídas nos Estados Unidos a cada dia. 30 milhões são distribuídas anualmente nos Estados Unidos. A United Bible Society estima que se já distribuiu mais de 9 bilhões de Bíblias desde 1947. Desde a sua fundação em 1948, a Sociedade Bíblica Brasileira já distribuiu 80 milhões de Bíblias desde 1948. Só em 2011, agora recente, foram quase 7 milhões de exemplares da Bíblia. Isso tornou, amados, a Bíblia o livro mais lido de todo o mundo. O livro que teve uma escala de distribuição e aceitação maior em todas as nações da terra. Por isso que a Bíblia é tão excelente. A Bíblia é diferente, é ímpar de qualquer outro livro. Ela está em todos os lugares da terra, chegando
e se estabelecendo. Em terceiro lugar, nós vamos falar da superioridade da Bíblia sobre todo e qualquer livro. Nenhum outro livro se iguala à Bíblia. Enquanto muitos livros religiosos, sagrados para outras religiões, ensinam doutrinas absurdas, a Bíblia demonstra sua superioridade com afirmações comprovadas cientificamente. Livros orientais ensinam e acreditam até hoje que o planeta Terra está fixado sobre as costas de 4 tartarugas gigantes que voam pelo espaço. Isso é o que prega alguns livros religiosos. A Bíblia declara, no entanto, em Jó, capítulo 26, versículo 7, que o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Ora, Jó nem imaginava que um dia isso a ciência pudesse provar. Ele falou por inspiração divina de que a terra está suspensa no vazio, no vácuo do espaço. Enquanto os livros religiosos baseiam a sua fé e a sua crença em doutrinas absurdas, a Bíblia faz afirmações que só agora a ciência está comprovando que é verdade. Enquanto religiões radicais afirmam que o paraíso é um lugar das realizações carnais, porque pregam 7 mulheres virgens esperando os heróis de suas crenças, a Bíblia declara em 1 Coríntios 15, 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Veja a superioridade da Bíblia. A Bíblia não promete esperanças eternas vazias, no ilusório, na ficção, na imaginação humana. A Bíblia revela um propósito superior de Deus para o homem que crê. A Bíblia é superior. Em quarto lugar, eu quero lhe falar da atualidade da Bíblia, da capacidade da Bíblia ser atual, embora seja um livro escrito há mais de 1.600 anos atrás. Veja só, enquanto os escritos seculares vão perdendo a pertinência, a importância para os nossos dias, a importância para o pensamento humano, os livros religiosos vão perdendo a sua força de influência, a Bíblia se impõe aos valores e comportamentos humanos dos nossos dias. A Bíblia tem abordagens profundamente filosóficas no livro de Jó e Eclesiastes. Se você vai estudar o livro de Jó, o tema é o sofrimento humano. Você vai se deparar com argumentos, com questionamentos que só agora a filosofia está abordando de maneira mais apropriada. O livro de Eclesiastes da Bíblia trata do valor, da importância da própria existência humana. Quer dizer, tanto Jó quanto Eclesiastes está acima de qualquer livro de filosofia e de questionamento psicológico. O Sermão da Montanha de Jesus, no Monte das Oliveiras, é um verdadeiro tratado de ética para os nossos dias, com um foco poderoso na psicologia humana. O Sermão da Montanha, irmãos, é um texto obrigatório para quem quer estudar ética, estudar valores humanos, sabe? Então, Jesus estabeleceu na própria Bíblia uma atualidade, uma contemporaneidade impressionante, incomparável. Nenhum livro se compara à Bíblia na sua atualidade. Alguém declarou certa vez que a Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Porque ela é eterna, ela permanece para sempre como uma referência poderosa para a vida do ser humano. Em último lugar, deixa eu lhe falar do poder ela é exclusiva, o poder transformador da Bíblia. Nenhum outro livro tem tanto poder, tanta influência para transformar o homem como a Bíblia. Poderíamos ler todos os tratados de psicologia, de ética, de filosofia e continuarmos uma vida de devassidão e pecado. Mas é impossível crer na Bíblia e continuar perdido. A Bíblia é incomparável no seu poder de transformar a vida humana.
Em países comunistas, milhares de pessoas foram salvas, foram transformadas por restos de versículos, pedaços de textos bíblicos que se achavam em Bíblias recicladas, em guardanapos, papel higiênico feitos de Bíblias recicladas. Tudo isso foi utilizado para mudar nações inteiras. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, verso 16, diz isso. O poder da Bíblia de transformar o ser humano. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nenhum outro livro se compara à Bíblia. Então eu lhe dou, seja bem-vindo nesse final de módulo de introdução bíblica, porque agora nós vamos mergulhar no texto da palavra de Deus. Nosso próximo módulo será sobre Pentateuco. Venha conosco, vamos mergulhar na Bíblia e você vai ver o milagre, a transformação poderosa que Deus fará na sua vida. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.